Tudo começou com um pedido simples, uma verificação de rotina só para saber se estava tudo bem com um morador de uma mansão em Waialoa Ridge, uma das áreas mais ricas e isoladas do Havaí. A família tinha perdido contato, as mensagens não eram respondidas, as ligações iam direto para a caixa postal, eles estavam preocupados, mas não parecia nada muito urgente, até que os policiais cruzaram o portão. Eles foram recebidos com educação por um jovem que dizia ser amigo do proprietário da casa. Ele abriu a porta e permitiu a entrada dos oficiais e disse que o dono da casa tinha viajado de última hora. Tudo parecia normal e sob controle, mas tinha um cheiro estranho no ar. Uma mistura de produtos de limpeza, desinfetante e café. Um cheiro bastante peculiar que mais tarde revelaria um dos casos mais perturbadores da história do Havaí. Para entender esse caso, a gente precisa começar falando do dono daquela mansão. O nome dele era Gary Leslie Ruby. E pensa num cara que tinha uma vida toda roteirizada. Ele nasceu em Montreal, no Canadá, lá em 1949. Ele era o caçula de 2 irmãos. E a família não era qualquer uma. O pai dele se chamava Arthur Ruby e foi um dos primeiros contadores certificados da região de Quebec, uma figura respeitada na cidade. Então já dá para imaginar a expectativa que existia em cima dos filhos. E o Gary, no começo, até que seguiu o script. Ele era inteligente, dedicado, entrou para estudar Direito na Universidade McGill, que é simplesmente uma das mais importantes e prestigiadas do Canadá. O cara, ele tinha futuro, sabe? Ele se formou no início dos anos 70 e com um diploma na mão e um caminho de sucesso aparentemente garantido, seguiu a vida. Só que aí vem uma virada nessa história, porque logo depois da formatura, quando todo mundo esperava que ele se tornasse um grande advogado em Montreal, ele fez o que ninguém imaginava. Desapareceu da vida que conheciam. Do nada, sem dar muita satisfação, ele largou tudo para trás e teve como seu destino o Havaí. Ele foi para lá sozinho, sem falar muito sobre essa mudança e sem uma despedida formal. E foi ali que ele começou uma espécie de vida paralela. Mas calma, não é uma vida de crimes ou de segredos obscuros, nada muito fora do normal, muito pelo contrário. Era uma vida de liberdade. Pensa comigo, em Montreal, o Gary era sempre o filho do Arthur, o promissor advogado com um nome a zelar. Havia um peso, havia uma expectativa sobre ele. Já no Havaí, ele era só o Gary. Então ali era um lugar onde ele finalmente podia ser ele mesmo, sem amarras e sem expectativas. Ainda falando sobre ser ele mesmo, a gente precisa deixar claro que o Gary era um homem homossexual, ele era culto, ele amava teatro, literatura e vivia de forma pacata e, acima de tudo, livre para ser quem ele realmente era, longe dos olhares e julgamentos que ele sentia quando morava em Montreal. Foi por isso que ele escolheu o Havaí. Beleza, então ele chegou no Havaí querendo ser só o Gary, certo? E ele levou isso muito a sério. O mais curioso é que ele tinha o diploma de Direito de uma faculdade de ponta, então ele podia ser um advogado rico e badalado em Honolulu, mas ele não quis nada disso, ele não quis estar nos holofotes. Ele fugiu da pressão de Montreal e ele não ia buscar isso lá no Havaí. Então o que ele fez? Ele escolheu um caminho completamente diferente e muito mais discreto. Ele prestou o concurso público e passou. E por mais de 30 anos o trabalho dele foi ser analista de regulação no Departamento de Comércio e Assuntos do Consumidor do Havaí. É como se ele trabalhasse no Procon. Ele basicamente era o cara que garantia que as empresas estavam andando na linha com os consumidores, verificando regras, checando a conformidade, protegendo o consumidor, um trabalho que exigia exatamente o que ele tinha de melhor: meticulosidade, paciência e um profundo respeito pelas regras e leis. Ou seja, ele trocou a adrenalina e o conflito de um tribunal pela paz e a estabilidade de um escritório. Socialmente, ele não era o cara que dava festas ou aparecia nas colunas sociais. O status dele era outro, construído no dia a dia. Ele era o vizinho educado, o colega de trabalho calmo e gentil, que sempre cumpria os seus prazos, que era muito regrado com os seus afazeres. Era, assim, um cara
bem... Sabe aquele tipo de cara? Eu acho que vocês podem já até ter trabalhado com alguém assim. Aquele cara metódico, que faz tudo certinho, que chega no horário, que come sempre a mesma coisa, que tem tudo regradinho. Esse era o Gary. A melhor amiga dele no trabalho, uma mulher chamada Diane Louden, disse exatamente isso, que ele era um ótimo colega e um excelente amigo. E aí você se pergunta, tá, mas como que um funcionário público consegue juntar grana para comprar uma mansão? Porque a casa dele era avaliada em 2 milhões de dólares. E a resposta é a menos glamurosa e ao mesmo tempo a mais impressionante de todas: disciplina. A gente sabe que o Gary era um homem totalmente disciplinado. Então, ele não tinha filhos, ele não era de gastar à toa com extravagâncias, o salário que ele tinha era estável, era um bom salário, e ao invés de torrar com carros do ano, roupas de grife, ele investia esse dinheiro. Foi uma vida inteira de trabalho ali, de muito esforço, escolhas financeiras inteligentes e principalmente regularidade. Nada veio de mão beijada, e foi assim que em 2020, quando ele já estava aposentado depois de décadas dessa rotina, que ele realizou o seu maior sonho. Ele juntou a grana, né, que acumulou e comprou a casa dos sonhos em Waialoa Ridge, uma das comunidades mais seguras e luxuosas de Honolulu. Ele pagou à vista cerca de 2,2 milhões de dólares. Aquela casa era o coração da vida dele, um lugar de paz com uma vista espetacular para o mar, onde ele podia ser ele mesmo em segurança. E lá dentro, o seu santuário particular, seu lugar preferido no mundo, era o banheiro principal. Ele tinha uma banheira de imersão enorme, daquelas de filme. Ali era o ritual dele, ele enchia aquela banheira, colocava uma música clássica para tocar, pegava um bom livro, uma taça de vinho e esquecia do mundo. Aquele era o seu reduto de paz absoluta. E dentro daquele santuário que ele construiu, a casa dele era um reflexo de quem ele era. Não era só um lugar com móveis bonitos, era um refúgio cultural. O Gary era apaixonado por arte de um jeito profundo, ele podia passar horas ouvindo música clássica, mergulhado em Beethoven e na mesma noite discutir Shakespeare ou uma peça de teatro que ele tinha visto e gostado bastante. Ele era aquele tipo de pessoa que tinha um papo incrível para quem é mais intelectual, mas sem ser snob, sabe? Ele compartilhava o que sabia e não usava o seu conhecimento para se sentir superior. E essa generosidade se estendia, acima de tudo, à família. O cara morava a milhares de quilômetros de distância da sua família, no meio do Pacífico, mas ele se fazia mais presente que muito parente que mora na mesma rua. Ele não perdia um aniversário, mandava cartões, lembrava de datas especiais que às vezes nem os outros lembravam. A conexão mais forte era com o seu irmão mais velho, o Lorne. Ele era o porto seguro dele, a pessoa com quem ele podia ser totalmente sincero, e essa rotina de contato, essa presença constante é justamente o que mais tarde se tornaria o primeiro alarme de que algo muito grave tinha acontecido. Mas aqui está o grande paradoxo da vida do Gary. Ele tinha a casa dos sonhos, a liberdade que buscou na vida inteira, a estabilidade financeira, mas dividia tudo isso com o silêncio. Seus familiares, seu irmão, que era seu melhor amigo, estava muito longe. A verdade é que o Gary se sentia profundamente só. E com o passar dos anos, os amigos foram se casando, seguindo suas vidas. Aquele contato humano, uma conversa no fim do dia, um café à tarde, foi se tornando cada vez mais raro. Ele construiu uma fortaleza de ordem e descrição, mas uma fortaleza também pode ser uma prisão para quem está na solidão. E no fundo, depois de passar a vida inteira contendo os próprios impulsos, ele ainda era um homem que desejava amar. Ele queria um companheiro, alguém para compartilhar aquela vista para o mar. Foi no início de 2022, quando talvez já estivesse quase desistindo, que ele conheceu alguém através de um aplicativo de relacionamento. Um rapaz colombiano bem mais jovem, o nome dele era Juan, e a esperança se acendeu na hora. Dava para sentir a empolgação dele no e-mail que ele mandou para o seu irmão falando que tinha conhecido um novo interesse amoroso. Ele também contou para um amigo antigo de Montreal
que estava muito ansioso para a visita do Juan, que aconteceria em fevereiro. Até aquele momento, eles não se conheciam pessoalmente, mas o Gary estava disposto a levar o colombiano para sua casa. O Gary via aquele encontro como uma nova chance. Aos 73 anos, com a vida resolvida e tempo de sobra, ele acreditava que talvez ainda fosse possível encontrar alguém para dividir tudo aquilo. Só que o Gary não sabia é que aquele rapaz não estava interessado em dividir. Ele estava interessado em herdar, sem que ninguém morresse de causas naturais. E é nesse ponto que a gente precisa falar sobre a outra ponta dessa história, a peça que chega para quebrar a ordem da vida do Gary. E essa peça tem nome e sobrenome: Juan Tejedor Barrón. Ele desembarcou no Havaí com um sorriso no rosto, buscando uma vida melhor, só que no passaporte ele carregava um visto expirado e nas costas uma história impossível de verificar. Ele tinha 23 anos, era colombiano, boa pinta até, falante, mas se você tentasse procurar por ele na internet você não encontrava nada. E isso hoje em dia é muito estranho, porque redes sociais, todo mundo deixa um rastro na internet. Só que o Juan não, ele era um fantasma. Não existia registro de escola, de amigos de infância, nenhuma menção em base de dados oficiais na Colômbia. Era como se ele tivesse brotado do chão já adulto, pronto para o que desse e viesse. Enquanto o Gary Ruby acumulava décadas de estabilidade, registros públicos e vínculos familiares, o Juan fazia o oposto. Não tinha emprego fixo, não tinha residência formal e o pouco que se descobriu depois veio a conta-gotas e quase sempre envolto a uma mentirada. O que se sabe é que o Juan entrou legalmente nos Estados Unidos, mas o visto venceu e ele ficou no país em situação irregular. Com medo da deportação, ele criou um atalho, pagou $10.000 a uma mulher de Houston para se casar com ele em troca de um green card. A informação saiu numa ligação telefônica interceptada com a própria mãe. É nesse ponto que o perfil dele começa a revelar que ele era um cara manipulador, sorrateiro e pragmático. Cada movimento era uma farsa estratégica e ele usava o que tinha para conseguir o que queria. O Juan sabia que um rostinho bonito era a melhor moeda que ele tinha. Ele sabia encantar, sabia ouvir, sabia mentir com naturalidade e, acima de tudo, sabia reconhecer solidão disfarçada de independência. Era nisso que ele mirava. Ele usava esse radar emocional para se aproximar de pessoas mais velhas, geralmente homens que tinham passado por perdas, divórcios ou apenas anos de silêncio. E foi assim que ele conheceu o Gary Ruby, num aplicativo de relacionamento voltado para o público gay. O Gary era reservado, discreto, mas não indiferente. Mesmo aos 73 anos, ele ainda alimentava a esperança de viver um último amor, um amor para a vida toda. Talvez não um romance arrebatador, mas alguma forma de companhia genuína e carinho. E o Juan, gente? O Juan ele sabia, né? Sabia como se encaixar nesse papel e entrar nesse vazio. Pelas mensagens, ele parecia sensível, atencioso, curioso sobre a vida do Gary, falava com admiração, dizia que sonhava em conhecer o Havaí, que nunca tinha estado num lugar tão bonito, falava também que tinha tido uma vida difícil, que era muito grato por estar sendo tratado com respeito. O Gary contou tudo isso para o seu irmão, falou que o rapaz era bem mais novo sim, mas que parecia gentil, prestativo, com um quê de inocência que ele achava cativante. Ele disse também que o Juan estava tentando se reconstruir e que ele achava que podia ajudar nisso. Não era só empatia, era vontade de sair da solidão, então ele fez o convite. E no início de fevereiro de 2022, o Juan desembarcou no Havaí. A mansão do Gary Ruby, em Awaialoa Ridge, era o oposto da realidade do Juan. Era uma casa silenciosa, limpa, com chão de madeira claro, janelas amplas, uma biblioteca organizada
e uma vista para o mar. E normalmente é assim mesmo, porque pessoas que são bem disciplinadas, que conseguem vencer na vida, são pessoas que gostam do silêncio, que gostam da organização. O dinheiro gosta disso, né, gente? O dinheiro gosta de organização, limpeza, silêncio. E isso era totalmente diferente para o Juan. O Juan estava acostumado a viver em locais onde as coisas eram quebradas, eram mais velhas, eram sujas, tinha muito barulho, muita música. Então aquilo ali foi assim, como abrir o olhar do Juan para um novo mundo. E é claro que quando ele viu aquela realidade, ele pensou que aquilo ali era o que ele queria para sua vida. Mas será que ele queria aquilo dividindo a vida com um homem de pouco mais de 70 anos? Tudo na casa do Gary tinha uma ordem quase que meditativa, e pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço voltava a ter 2 pares de passos. Aquele espaço era dividido, e por alguns dias os dois viveram ali como se fosse o começo de alguma coisa. O Gary voltou a sorrir mais, falava do Juan com entusiasmo, como se aquela presença tivesse reativado nele uma vontade de amar, ou pelo menos de ser visto com carinho de novo. Ele mostrou toda a casa para o Juan, contou histórias, levou ele para conhecer os arredores, eles almoçaram fora, caminharam por Waikiki, e nos primeiros dias tudo parecia correr bem, porque como a gente sabe, o Juan queria aquela nova realidade para ele. E ele sabia muito bem como manipular, como fingir interesse. É aquela coisa, né, gente? Esses rapazes, não vou falar só rapazes, porque tem mulheres que também são assim. Eles conseguem demonstrar um interesse assim com um brilho nos olhos quando querem alguma coisa. Isso faz parte da personalidade de pessoas desse jeito. Elas conseguem o que querem através de uma palavra de carinho, de um olhar apaixonado, mas é tudo fingimento. A gente sabe que existem pessoas assim e existem pessoas assim na vida real. Mas o importante é que, pelo menos por um curto período de tempo, o Gary e o Juan pareciam um casal apaixonado que teriam um futuro brilhante pela frente. Mas aqui é um canal de casos criminais e não de histórias românticas que terminam com um final feliz. 3 dias depois da chegada do Juan, o Gary parou de mandar fotos, depois parou de responder as mensagens, nenhuma atualização, nenhum bom dia, nenhuma resposta. O silêncio foi estranho e rápido de um dia para o outro. Mas o Juan, ele continuava ativo. Ele começou a usar o carro do Gary como se fosse dele, dirigia pela cidade com os vidros abaixados, óculos escuros, camiseta justa, era visto em Waikiki com frequência, andando sozinho, mas sempre sorrindo e feliz. E às vezes usando roupas do próprio Gary, roupas que eram de marca, tá? Pessoas do bairro notaram o movimento. Ele entrava e saía da casa com sacolas de bebida, pegava delivery na porta, voltava da praia bronzeado. À noite o padrão mudou de novo. O Juan começou a frequentar baladas da região e em algumas ocasiões foi visto levando pessoas para dentro da casa do Gary. Gente que ninguém da vizinhança conhecia, muitas vezes até turistas visitavam a casa acompanhados do Juan. Ele fez da casa do Gary o seu motel particular e botava banca, usufruindo de tudo que ele podia. Do lado de fora tudo seguia quase normal, mas do lado de dentro alguma coisa tinha mudado, ninguém sabia direito o que. O irmão do Gary, o Lorne, sentiu o baque mesmo no dia 22 de fevereiro de 2022, quando o irmão não mandou mensagem no aniversário dele, algo que nunca, em mais de 20 anos, ele tinha deixado de fazer. Mas o pior veio 4 dias depois, no dia 26 de fevereiro, que era aniversário do próprio Gary. Não houve nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma postagem, nada. E foi aí que a preocupação virou desespero. Depois de dias tentando falar com o irmão e não tendo resposta nenhuma, o Lorne já estava ficando sem chão. Ele ligava, mandava mensagem,
procurava por qualquer sinal online e nada. O Gary Ruby tinha simplesmente sumido. E aí, no dia 7 de março de 2022, o Lorne fez aquilo que a maioria das pessoas só faz quando o medo já virou desespero. Ele ligou para a polícia do Havaí e pediu que fosse feita uma verificação de segurança. A polícia foi, 2 agentes bateram na casa dele, que ficava naquela área nobre, né? Então, você já não espera que algo ruim aconteça em lugares assim, sabe? E tudo parecia normal. Do lado de fora, o portão estava fechado, o jardim impecável, o carro na garagem. Mas quando eles tocaram a campainha, quem apareceu não foi o Gary, foi o Juan, um homem muito mais novo, com um sorrisinho meio forçado. E a gente sabe, né, por ele ser da Colômbia, os policiais já ficaram meio assim, tipo, o que você tá fazendo aí nessa casa? Porque existe sim preconceito, a gente sabe que existe, ainda mais nos Estados Unidos. Então, de cara, os policiais já ficaram meio que com o pé atrás. Mas, enfim, o Juan disse que o Gary tinha viajado de última hora para a Califórnia e deixou a casa sob os cuidados dele. Ele falava com muita segurança, até demais, dizia que o Gary tinha decidido tirar uns dias off, que tinha deixado o celular em casa para se desconectar do mundo, e a gente sabe que em pleno 2022, a época que aconteceu o caso, quem é que viajava sem celular, né? Bom, os policiais entraram e a casa estava impecável, tipo, limpa demais, nada fora do lugar, pia vazia, cama arrumada, nenhum copo fora do lugar. Um silêncio absoluto e um cheiro forte no ar. Parecia uma mistura de desinfetante com água sanitária e café. Um cheiro que gruda no nariz, sabe? O Juan levou os agentes até o quarto do Gary, tudo ali estava muito montado, como se alguém tivesse preparado o ambiente, só que aí veio o detalhe que fez os policiais se entreolharem na hora. O Juan disse: podem ver tudo, só não entrem no banheiro. O Gary deixou trancado antes de viajar. Ah, vá! Justo o banheiro? Justo o banheiro ele ia trancar? Pra quê, né? Só que até aquele momento, os policiais estavam ali para uma verificação de bem-estar. E como o Juan cooperou e não tinha nenhuma evidência visível de um crime, eles não podiam forçar a entrada onde não era liberado para eles olharem. No relatório, os agentes escreveram que não encontraram nada de anormal na casa, mas para a família aquilo já era certeza. Tinha alguma coisa errada. E eles estavam certos. No dia seguinte, 8 de março, a polícia voltou na casa, mas dessa vez com um mandado judicial. E aí, meu amigo, foi só para abrir o banheiro mesmo, tá? Porque os policiais estavam desconfiados de não terem sido liberados para olhar o banheiro. Então eles foram lá direto para o banheiro. E a hora que eles abriram, a máscara caiu, a casa caiu, tudo caiu. A banheira estava selada com uma camada grossa de concreto, sim, concreto mesmo, ainda um pouco molhado e exalava um cheiro forte que se confundia com o cheiro de café que estava espalhado pelo banheiro. Tinha pó de café por todo lado, inclusive em cima do concreto. Os oficiais pegaram marretas, quebraram tudo e ali no meio daqueles entulhos todos estava o corpo do Gary. Ele tinha sido estrangulado, os pulsos estavam com cortes e estava evidente que tentaram montar uma cena falsa, como se ele tivesse tirado a própria vida. Mas era óbvio que aquilo tinha sido feito para encobrir um assassinato. O banheiro parecia um canteiro de obra maluco, baldes com restos de cimento, sacos de argamassas jogados, produtos de limpeza por todo lado, um teatro doentio. E o Juan, já tinha dado no pé. Ele sumiu, pegou o carro do Gary, dirigiu até o centro de Honolulu, largou o carro por lá e foi embora rumo à Califórnia. Agora a polícia tinha um corpo, uma cena de crime bizarra e um suspeito em fuga. Quando perceberam que o Juan tinha sumido do mapa, os investigadores não perderam tempo, emitiram um alerta que se espalhou pelo país inteiro. Eles chamaram o FBI e começaram a seguir cada passo que ele tinha dado desde o momento em que deixou a casa do Gary. Logo eles encontraram o carro do Gary, estava abandonado num estacionamento perto de um shopping em Honolulu. Depois, checando as câmeras de segurança, eles viram o Juan comprando uma passagem de ônibus, como se fosse só mais um turista entre tantos outros. Ele não pegou o avião, não tentou uma fuga cinematográfica, ele estava indo embora de ônibus.
misturado no meio de mochileiros tentando passar despercebido. E foi assim, no dia 9 de março de 2022, que encontraram o Juan sentado num ônibus em Greyhound, já em solo continental, atravessando a Califórnia como se nada tivesse acontecido. Os agentes federais interceptaram o veículo, subiram com calma, olharam banco por banco e lá estava ele, no assento 38 de olhos fechados, com um cobertor no rosto, fingindo que dormia. Quando perguntaram o seu nome, ele ainda tentou bancar o calmo, tentou sorrir, mas ali não tinha mais como escapar. Ele foi algemado na frente de todo mundo e levado direto para o interrogatório. Depois que foi preso na Califórnia, o Juan foi levado direto para a delegacia. Na sala de interrogatório ele começou a falar e olha, parecia até que ele tinha ensaiado na frente do espelho. Ele falava rápido, com firmeza, como se a história já estivesse pronta. Ele disse que o Gary tinha tirado a própria vida e que ele, quando viu a cena, ficou em choque. Disse que entrou em pânico e decidiu esconder tudo, por medo, por desespero, por sua questão de imigração. Mas não demorou muito para a mentira começar a desmoronar. A perícia já tinha deixado claro, o Gary tinha morrido por conta de asfixia, e os cortes que tinha nos braços foram feitos depois que ele já estava sem vida. Ou seja, aquela história lá não fazia o menor sentido. Quando os investigadores mostraram essas provas, a postura do Juan mudou na hora. Aquela confiança toda virou nervosismo, ele começou a se enrolar, gaguejar, e aí vieram novas versões. Primeiro ele disse que eles discutiram, depois que o Gary o provocou, tentou dizer que tudo foi um acidente, disse que agiu em legítima defesa, mas nenhuma das versões colava. Os investigadores perceberam rapidinho que o Juan era do tipo de pessoa que sabia contar histórias, mas não sabia sustentar nenhuma por muito tempo. A cada nova pergunta ele largava uma mentira e se agarrava a outra, parecia que ele estava tentando encontrar uma que se encaixasse, mas não existia uma verdade adaptável ali. Só mais uma tentativa de manipular as autoridades, manipular as pessoas para se safar de um crime. E os policiais da Califórnia perceberam que dali não sairia nenhuma verdade e o momento de deportá-lo já tinha chegado. Além do Juan, outra pessoa foi presa e interrogada. O nome dele era Scott Hannon. Ele era turista, tinha 34 anos e estava vindo de Los Angeles para Honolulu. Ele conheceu o Juan em bares e festas de Honolulu e, sem saber de nada, aceitou o convite para passar uns dias na casa do Gary Ruby. Os dois estavam tendo um encontro casual, um pega-pega, sabe? Algo típico de quem viaja sozinho e conhece alguém durante a noite. Quando a polícia descobriu o corpo na banheira e percebeu que o Juan havia fugido, eles olharam câmeras de segurança e viram o Juan e o Scott juntos. E por isso o Scott também foi detido como pessoa de interesse. Mas logo ficou claro que ele não teve participação no crime. O Scott foi apenas um envolvido circunstancial, pego no meio da farsa. Ele não sabia do assassinato nem da ocultação do corpo. Depois de prestar depoimento, foi liberado e não respondeu a nenhum processo. Depois de ser preso na Califórnia, o Juan foi levado de volta para o Havaí sob escolta federal. Ele desceu do avião algemado, cabeça baixa, cercado de seguranças, mas mesmo assim parecia que ele estava atuando o tempo todo. Ele tinha um ar teatral, como se estivesse dentro de um filme onde ele era o protagonista. Na cadeia, quase ninguém falava com ele, e quando ele abria a boca era sempre com aquele jeito calmo, frio, calculado, sempre tentando ganhar alguma coisa com atenção, sabe? Ele tentava manipular ali também as outras pessoas da penitenciária. A defesa do rapaz tentou de tudo. Primeiro disseram que ele tinha problemas mentais, depois que ele agiu por medo e até chegaram a dizer que o crime foi motivado por amor. Amor, gente, em 3 dias, pelo amor de Deus, né? Nada que eles diziam colava. A promotoria foi desmascarando tudo, fato por fato, passo a passo. E quando ele viu que não estava funcionando, em 2024, ele decidiu aceitar um acordo com o Ministério Público. Ele ia se declarar culpado em troca de uma pena menor, mas em troca teria que contar tudo. E foi aí que ele começou a falar. A versão que ele deu é no mínimo chocante e controversa.
Ele disse que no dia 16 de fevereiro de 2022, acordou cedo e viu o Gary saindo do quarto. E naquele momento, do nada, ele sentiu uma raiva enorme. Segundo ele teve um estalo e, sem pensar duas vezes, pulou sobre o Gary e apertou o seu pescoço até que ele não respirasse mais. Quando perguntaram o motivo, ele respondeu com frieza: "Eu não queria mais ficar com um velho." Essa foi a frase exata que ele disse, crua e sem emoção, como se a vida de alguém pudesse ser descartada assim, por simples capricho. Porque vamos combinar, o Gary não obrigou ele a ter relações. Quem quis foi ele. Ele foi até lá. Por quê? Porque ele queria o dinheiro do Gary, ele queria se aproveitar de uma casa boa, de uma situação boa, mas ele estava se sentindo mal, estava se sentindo sujo por dormir com um homem que era 50 anos mais velho que ele. Mas essa foi uma escolha dele. Ninguém pôs uma arma na cabeça e falou, ó, vai lá, faz isso, fica com esse cara. E ele percebeu que as pessoas não tiveram empatia com essa declaração, e aí depois que o acordo já estava assinado, o Juan trouxe uma outra versão, mais detalhada e ainda mais perturbadora. Ele disse que ele e o Gary tinham se envolvido intimamente, tinham tido relações ali, né? E logo depois da relação, o Gary teria contado que era soro positivo. Aí, segundo o Juan, ele entrou em pânico, disse que se sentiu enganado e que ficou com ódio. E que foi por isso que ele tirou a vida do Gary. Mas essa parte da história levantou muitas dúvidas. A família do Gary negou completamente. Eles dizem que ele não era soro positivo e que essa foi só mais uma desculpa inventada para tentar justificar o que ele fez, ou até para ganhar algum tipo de compaixão. Já para a polícia e para a promotoria, o que motivou o crime foi outra coisa, foi ganância. O Juan viu no Gary um homem mais velho, rico, solitário, uma oportunidade de mudar de vida, e o plano dele desde o começo nunca foi só um relacionamento. Ele queria tomar o lugar do Gary, queria a casa de luxo, o carro importado, o dinheiro, tudo, mas tudo sem o Gary. E quando ele percebeu que a conquista não viria no tempo dele, decidiu acelerar o processo com as próprias mãos. Depois de tirar a vida do Gary, ele arrastou o corpo até a banheira, usou ali, um objeto pontiagudo da cozinha para fazer aqueles ferimentos, para poder fingir que o Gary tinha tentado tirar a própria vida, mas logo ele percebeu que aquilo não ia colar. Foi então que ele teve a ideia mais bizarra ainda. Ele encontrou alguns sacos de cimento na garagem, passou dias trancado dentro da casa, misturando argamassa e despejando o concreto por cima do corpo. E para tentar disfarçar o cheiro que viria, ele resolveu espalhar borra de café por cima do concreto e por todo o banheiro. E enquanto isso, lá fora ele curtia a vida, usava as roupas do Gary, andava com o carro dele para a cidade, frequentava bares de luxo, saía com desconhecidos e levava as pessoas para dentro da casa, com o corpo ainda ali selado no banheiro. Essa foi a parte que mais chocou os promotores, porque ele levava as pessoas lá enquanto tinha uma pessoa sem vida no banheiro. E mesmo depois de tudo isso, o Juan ainda tentou dar mais um golpe, tá? Em 2025, ele entrou com um pedido na justiça para cancelar o acordo. Disse que tinha sido coagido, que não sabia o que estava assinando, que era inocente. Ele até disse que nem sabia falar inglês direito e por isso ele não entendia tudo sobre o processo. Mas o juiz foi firme, ele negou o pedido, disse que o Juan estava lúcido e consciente de tudo e que o processo inteiro foi acompanhado por advogados e testemunhas. Na prática, esse foi o fim das tentativas de manipular a justiça. O Juan Tejedor Barrón foi condenado oficialmente, pena, prisão perpétua, com chance de liberdade condicional só depois de 20 anos. E após cumprir a sua pena no Havaí, se ele receber essa liberdade condicional por ser um cidadão colombiano, ele vai ser deportado, vai ser entregue para as autoridades de imigração lá da Colômbia. Depois da condenação do Juan, a família do Gary Ruby se afastou dos holofotes, não deram entrevistas, não buscaram atenção,
mas nos autos do processo deixaram registrado um recado simples. O Gary era amoroso, confiava demais nas pessoas e foi traído da pior forma possível. O irmão dele, o Lorne, nunca superou completamente o trauma, mas fez questão de acompanhar cada audiência, cada documento, cada movimento do caso. A casa do Gary em Waialoa Ridge, aquela que foi cenário de encontros depois do horror, passou um tempo isolada, durante meses ficou fechada com placas de interdição e depois foi colocada à venda discretamente por um valor abaixo do mercado. E é bem isso que acontece, né, gente? Porque casas onde acontecem crimes como este, elas ficam marcadas. Quantas e quantas casas não tem por aí que são vendidas a um preço mais baixo ou que fica ali aquela história no ar, olha, aconteceu algo horrível aí dentro. Às vezes se torna até um ambiente de curiosidade para algumas pessoas. Eu acho que esse caso ele serve muito de alerta para as pessoas não levarem desconhecidos para dentro de casa, inclusive. Eu quis trazer ele até muito por conta disso, porque a gente vê muitas pessoas aí, inclusive próximas a gente, que têm o costume de marcar encontros em casa, trazer desconhecidos de fora para casa, e isso é muito perigoso porque a gente nunca sabe quem está por trás da tela de um celular, né? E muito menos as intenções dessa pessoa. Mas é isso, gente. Eu quero muito saber o que vocês acham desse caso, então deixa para mim aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.